Na aula de hoje nós vamos falar sobre escala, como que você vai escalar os seus anúncios baseados em métricas, né? E eu vou te mostrar então passo a passo que você precisa fazer, né, para escalar os seus anúncios que passaram pelo teste de criativo que nós já fizemos anteriormente e também que já passou pelo teste de público. Então, nesse passo a passo você vai aprender a como finalmente escalar os seus anúncios. Antes de avançar nesse processo de escala, é importante você ter uma ideia mais clara, né? Se a sua conta aguenta escala e qual o nível de escala que ela aguenta. Por quê? Porque, de novo, você não quer perder a sua conta justamente por fazer escala. Então, você tem que ter cuidado para fazer escala para evitar que a sua conta seja bloqueada, tá? Porque acontece. Porque quando a gente está falando de escala, a gente está falando em aumentar a quantidade de anúncios e às vezes pode aumentar consideravelmente o número de anúncios que serão, né, publicados. E isso pode ter um impacto negativo, né? O Facebook pode simplesmente suspeitar e aí bloquear, né, a sua conta e você perder todo o trabalho ou parcialmente o trabalho que você fez, né, anteriormente, tá? E pensando em escala, existe assim duas formas de escala e a gente recomenda as duas formas de escala. Mas tudo depende, né, do produto, depende da estratégia, depende de uma série de fatores. Mas existe a escala vertical e existe a escala horizontal. Quando a gente está falando de escala vertical, a gente está falando em duplicação de anúncios e conjuntos de anúncio. Quando a gente está falando em escala horizontal, a gente está falando em acréscimo de orçamento. Então a gente vai fazer ambos. Tá? É recomendado numa escala fazer ambos. Agora, a quantidade, por exemplo, de escala vertical, a horizontal ela é mais tranquila de fazer, tá? Se você está fazendo escala, por exemplo, CBO, dependendo, tá? Dependendo da sua estrutura, ela aguenta, às vezes, até 50% de escala de orçamento, tá? Ou seja, o seu orçamento atual é 100, você consegue subir para 150, né, que ou seja, 50 a mais, que é 50% de 100, sem problemas de bloqueio, tá? Mas eu não recomendo ir além de 50%, tá? Para evitar bloqueios. Isso em CBO. Se você está fazendo uma escala em ABO, a gente não recomenda que você aumente mais de 20% o valor daquele conjunto de anúncios. CBO é orçamento a título de campanha, ABO orçamento a título de conjunto de anúncios. Então, se você está fazendo orçamento escala a título de conjunto de anúncios, não faça uma escala horizontal, ou seja, de aumento de orçamento superior a 20%, porque tende-se a dar ruim, pelo menos no dia de hoje, até o dia de hoje. Pode ser que amanhã mude completamente, seja diferente, mas no dia de hoje dá ruim. E se amanhã ou depois a gente identificar que não está dando ruim, a gente vem cá e informa, né? Grava um novo vídeo fazendo uma atualização a respeito disso, tá? Em escala, de forma geral, a gente normalmente usa o CBO. A gente normalmente faz escala baseado em CBO, ou seja, orçamento a título de campanha. Mas, como eu venho falado desde o início do curso, tudo é teste, tá? A gente sempre recomenda e sempre vai recomendar que você faça teste e verifique se o CBO vai ser de fato a melhor opção para você em escala. Talvez o ABO vai ser melhor para você em escala. Então, faça um teste entre CBO e ABO e identifique aquilo que funcione melhor
dentro da sua estrutura, certo? E quando que a escala acontece? Você fez o teste de criativo, certo? Você fez o teste de público, certo? E identificou que aquele público está vendendo bem com aquele criativo que você já validou. Então, você validou o criativo e validou o público. Então, uma vez que você tem o público e o criativo validado, está na hora de escalar aquele público, certo? E é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos fazer, né, aqui uma demonstração de escala na prática. Então, eu estou aqui nesse conjunto, quer dizer, nessa campanha, né, na campanha 14. E aqui ela foi uma campanha, né, que nós rodamos com 3 conjuntos de anúncios para testar, né, os públicos. Aí nós testamos 3 públicos, o Robert, o Lobo de Wall Street e a Netflix. Então nós testamos 3 públicos diferentes, todos eles extremamente abertos, certo? E aí a gente percebeu aqui que o Lobo de Wall Street, ele teve uma venda. O Lobo de Wall Street. Então, ou seja, esse público aqui, no nosso teste de público, ele tem potencial de escala, certo? Que teve uma venda. Se teve uma venda, já é um ponto positivo, certo? E aí é importante assim você considerar, tem uma regrinha que a gente considera, é o seguinte: se teve uma venda, significa o quê? Que no primeiro momento é sorte. A primeira venda é sorte pura, tá? Você tem que pensar o seguinte: aconteceu a primeira venda, é pura sorte. Aconteceu a segunda venda, coincidência. Ou seja, aconteceu mais uma venda no mesmo público com o mesmo criativo. Coincidência, certo? Agora, se aconteceu uma terceira venda, não é mais coincidência e nem é sorte, é padrão, tá? E aí, se a partir de 3 vendas, né, com aquele público, com aquele criativo, você pode de fato ter, né, mais certeza e confiança de escala, porque se aconteceu 3 vendas com aquele público, aquele criativo, significa que não é mais coincidência nem sorte, tem um padrão ali. E isso é um excelente sinal. Isso assim, é só um hackzinho que vale a pena manter em mente, tá? Pensar, né, em escalar, e quando você está escalando, se vale a pena continuar escalando ou não, tá? Mas vamos supor aqui que o Lobo Wall Street saiu uma venda, e para nós, né, já é um bom sinal, porque os outros não saíram nenhuma venda. Tá? E o melhor, não é apenas sair uma venda, nós já tivemos a nossa análise, né, nossa aula, né, sobre análise de métrica, e saiu uma venda dentro do meu CPA desejado. Então eu tive uma venda dentro do meu CPA desejado, né, dentro do meu custo por aquisição desejado. Então, perfeito, melhor ainda, né? O que eu vou fazer então? Eu quero escalar a campanha do Lobo de Wall Street. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em duplicar, eu vou clicar em nova campanha, e agora eu vou dar o nome para essa campanha. Deixa eu fazer o seguinte, para facilitar a minha vida, eu vou copiar isso aqui. Deixa eu copiar. Certo, copiei. Deixa eu fechar isso aqui para facilitar a visualização. Aí eu vou duplicar aqui, nova campanha. Vou dar o nome para essa campanha. Aqui no caso vai ser agora 15, que é uma nova campanha. Na minha estrutura de organização, você pode fazer de um formato totalmente diferente. Vou deixar 1. Vou deixar aqui agora, eu vou colocar aqui, ó, escala. Vou deixar o público, vou deixar a idade.
Vou deixar o produto. Agora aqui já não é mais teste de público, ó. Vou tirar aqui o teste de público. E vou colocar a data de hoje, que é 15, certo? Oh, não acredito. Vou fazer de novo, 15. Vou tirar teste de público. Aqui também é 15. Aqui é 15. E aqui eu vou colocar escala. Pronto. E vou criar, né, então, uma nova campanha, duplicando baseado, né, naquele criativo, naquele conjunto de anúncios, certo? Que a gente validou que teve uma venda dentro do CPA. Pronto. Deixa eu fechar aqui, voltar para a campanha. Aí já criou aqui a minha campanha 15, escala, tá vendo? Então eu vou clicar aqui e aqui está o meu conjunto de anúncios e o meu criativo campeão que a gente já tinha descoberto durante o teste de criativo. Então aqui eu tenho o público campeão, o criativo campeão e agora eu estou dentro de uma campanha de escala, certo? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou selecionar o meu conjunto de anúncios e vou duplicar 2 vezes. Pronto. E aí, aqui eu vou mudar o nome. E vou até te ensinar também um hackzinho para mudar o nome já de mais de um ao mesmo tempo, tá? Aqui no caso, por exemplo, vou selecionar de novo, eu estou com 2 conjuntos de anúncios selecionados. Selecionei aqui 2 conjuntos de anúncios, eu vou clicar aqui, ó, editar cada conjunto de anúncios. Aí aqui, ó, eu posso digitar os títulos dos 2 ao mesmo tempo. Inclusive, eu posso fazer modificações nos 2 também ao mesmo tempo, de público, data limite, enfim. Então aqui eu vou mudar para 15. Aqui é 1502 na minha estrutura de organização, tá? 1502. Aqui vai ser o 1503. 1503 e aqui também vai ser 15. 15. Aqui também a data de hoje é 15. E 15. Pronto. E vou clicar em salvar como rascunho, tá? Pronto. Salvei como rascunho, ele já mudou aqui. Eu vou editar aqui também o criativo. Porque aqui eu quero 15. 15. 03. Aqui eu quero... Deixa eu copiar daqui que vai ser mais rápido. Vou copiar aqui. Aqui é o 02. E aqui é o 01 mesmo. Vai ser mais fácil se eu fizer aqui. Pronto. Aqui também é 15. Dá um trabalhinho, né? Mas para manter a organização é necessário. Pronto. Então aqui agora eu tenho a minha campanha. Tenho 3 conjuntos de anúncio. E tenho 3 anúncios. O mesmo público, o mesmo criativo vencedor, tá? E aqui eu vou mudar agora para a campanha a título, orçamento a título de campanha, CBO, tá? Orçamento diário 144. 144, tá? Nesse primeiro momento, 144. Beleza. Vendas, beleza. Aí aqui, o pixel comprar. 15, eu quero que rode no dia 16, às 0 horas. Beleza. Vou deixar exatamente do jeito que estava, não quero mudar nada. Porque saiu uma venda assim, mesmo estando aqui de 18,65, não tem problema por enquanto. Deixa do jeito que está. Aqui eu só quero mudar a data do dia 16. Eu quero garantir que elas vão começar sempre no próximo, tá? No próximo dia. 16. Beleza.
O criativo tá aqui também, tudo certinho. Beleza. E aí, então agora eu tenho uma campanha aqui de escala. Ela tá prevista para escala, tá? Sem nenhuma otimização, sem nada. Do jeito que eu tive resultado com ela lá de uma venda, eu simplesmente trouxe ela para uma nova campanha e estou escalando ela com 3 conjuntos de anúncios. Então aqui é o quê? 1, 3, 1. Ou melhor, 1, 3, 1. Uma campanha, 3 conjuntos de anúncios e um criativo cada um. Então, 1, 3, 1, tá? E aí, tem algumas pessoas que fazem 1, 1, 1. E aí, em vez delas multiplicarem aqui 3 conjuntos, em vez delas terem 3 conjuntos de anúncio, elas têm um conjunto de anúncio, um criativo, uma campanha, um conjunto de anúncio e um criativo, só que em vez de eles terem 3 conjuntos de anúncio, eles têm 3 campanhas, que vai funcionar da mesma forma, tá? A diferença é que, por exemplo, quando você coloca uma campanha e um conjunto de anúncios e um criativo, com um orçamento a título de campanha, nesse caso, o Facebook ele vai começar a dar mais orçamento para aquele conjunto que está tendo melhor resultado, mesmo dentro do mesmo público, tá? Agora, quando você cria uma campanha, apenas um conjunto de anúncios e um criativo, ele vai gastar o orçamento naquele conjunto de anúncios, mesmo que não seja o que performa melhor, mesmo que não seja aquela faixa de público que está funcionando melhor, que está trazendo mais resultados, tá? Então, você pode fazer das duas formas e você pode testar também das duas formas qual que funciona mais e melhor, tá? Então, essa é uma forma de escalar, tá? Você pegou o criativo, aí você fez o teste criativo, o criativo deu certo, fez o teste público deu certo, e aí você subiu para a escala. Se você já tivesse feito o teste de público anteriormente, você só quer subir o criativo para a escala, é basicamente a mesma coisa, só que você vai trazer um outro criativo aqui que você já validou também, tá? Mas a recomendação é que você não use mais de 2 criativos, tá? Você não use mais de 2 criativos na escala, use apenas aquele criativo campeão. E numa outra escala, numa outra campanha de escala, você usa o outro criativo que você vai validando e você vai subindo novas campanhas de escala com novos criativos, se for o caso, tá? E aí você vê que uma campanha de escala com um criativo específico tá no mesmo público, tá tendo mais resultados do que o outro, aí você avalia se vale a pena manter ainda a escala, né, daquele criativo que já não está performando tão bem mais, ou que está performando de forma inferior ao criativo novo que você está fazendo escala agora. Mas é basicamente isso. E então, isso aqui é a escala nua e crua, né? Você escalou exatamente da forma que você teve a conversão lá. Mas nesse caso, o ideal, né, é que a gente também suba uma escala pensando em otimização, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou começar agora a fazer algumas modificações aqui para ver o que pode gerar de resultado. Então, eu vou subir, por exemplo, vou duplicar essa campanha inteira, uma cópia, duplicar. Então, eu dupliquei ela aqui, eu vou fechar aqui e vou vir a partir daqui, esse daqui, porque fica mais fácil de administrar só uma, quando só tem uma aqui. Então, essa aqui vai ser a campanha 16. Escala mais otimização. Então, eu peguei a mesma campanha de escala e tô subindo uma escala mais otimização. Aí, nessa escala mais otimização, o que eu vou fazer?
eu vou fazer o seguinte. Aqui vai ser 16. Aqui também vai ser 16. Pronto. Então é o mesmo público, o mesmo criativo, a mesma escala, mesma coisa direitinho. Só que aqui, o que eu vou fazer? Vamos dizer que eu vou mexer aqui. Aqui, por exemplo, eu poderia mexer no sexo, por exemplo, no gênero. Deixa um conjunto como todos, do jeito que tá. Aí no outro conjunto, deixa eu mudar aqui para 16 e 16. 16 e 16. No outro conjunto eu vou colocar, por exemplo, só mulheres. E aí no outro conjunto, dezesseis. No outro conjunto aqui eu vou deixar só homens. Por exemplo, tá? Então, a única diferença de uma campanha para outra aqui é o quê? O sexo. Esse daqui é masculino, esse daqui é feminino e esse daqui é todos, tá? E você vai subir essa escala otimizada, tá? E aí, você vai, no decorrer do tempo, né? Você vai identificar aquele conjunto de anúncios, né, aquela otimização que gerou mais resultados baseado na aula de métrica que nós tivemos, tá? Mas vamos supor que você subiu a campanha e você viu que homens deu mais resultado. E aí depois você vai subir uma escala com homens, entende? Uma escala, ou seja, uma campanha com mais 3 conjuntos só para homens. E aí você pode mudar o quê? Aí, isso se for uma escala completa, né? Você vai subir 3 conjuntos de anúncios só para o homem, tudo igual. Aí você sobe mais uma escala otimizada. Aí agora você vai segmentar, por exemplo, além dos homens, de ser homem, né? Que você já segmentou, você vai segmentar a idade. Aí, por exemplo, você pode ter um conjunto com a idade do jeito que estava. Aí você pode criar um conjunto de 18 a 34 e um outro conjunto de 35 a 65, entende? E aí você vai otimizando e escalando, otimizando e escalando, otimizando e escalando. E vai, no decorrer do processo de análise, baseado na aula de métricas que nós tivemos, você vai desativar aqueles conjuntos, né, ou aqueles criativos que deram ruim e vai manter e escalando os que deram bom, entendeu? Baseado nas suas métricas, tá? Aqui, por exemplo, eu segmentei baseado em gênero, tá? Mas isso só se o produto pedir, tá? Se o produto não pedir, não tem necessidade de segmentar se você não quiser segmentar. Você pode fazer o teste. Agora, se for algo que não tem como realmente, porque dá 50% de vendas, não tem por que você ficar segmentando por gênero, entendeu? Você segmenta por idade. E aí, por exemplo, outra segmentação que você pode fazer, por exemplo, aqui, quando a gente fez o teste, a gente deixou em todos os posicionamentos. Aí, o outro teste que você pode fazer, né, em escala, outra otimização em escala que você pode fazer é verificar, né, qual posição, né? Por exemplo, você testar Facebook, um conjunto só Facebook e o outro conjunto só Instagram e o outro conjunto com todas as posições e ver o que dá melhor. Às vezes, o conjunto com todos dá melhor, entendeu? Às vezes o conjunto com todas as idades dá melhor do que quando você define, né, que você tem 2 conjuntos com idades diferentes, mas você não vai saber se você não testar, entende? E aqueles conjuntos que forem dando bom, você vai duplicando em campanhas e vai aumentando o número de campanhas, cada campanha com 3 conjuntos, e você vai otimizando, escalando e assim por diante. Entende? Não tem segredo. Não tem segredo. E aí, por exemplo, isso na escala, né, vertical. Você vai escalando verticalmente, você vai duplicando a quantidade de campanhas baseado nos conjuntos de anúncios que estão dando bom, tá?
Esse anúncio, esse conjunto tá dando bom, vou duplicar ele numa campanha e vou vou criar mais 2 conjuntos baseado nele. E se for de otimização, eu vou otimizar, eu vou fazer alguma otimização aqui. Mas lembrando, se você vai fazer otimização de idade, só faça otimização de idade. Não faça otimização de sexo e idade. Ou de posicionamento e idade, ou posicionamento e sexo. Você sobe uma campanha, né, com conjuntos de otimização, mas você só otimiza uma coisa. Naquela campanha, se você vai otimizar só o gênero, você só otimiza o gênero. Se você vai otimizar a idade, você só otimiza a idade, tá? Se você tem orçamento o suficiente, você pode subir uma campanha otimizando a idade, uma campanha otimizando gênero, uma campanha otimizando posicionamento de uma vez, entende? Isso tudo vai depender do seu orçamento, isso tudo vai depender da sua disposição de investimento, né? E da velocidade que você quer testar as coisas, tá? Isso é importante você considerar, tá bom? Aí, o que acontece? Vamos supor que deu 24 horas e essa campanha, subir essa campanha, né, já tem 24 horas, e eu vou aqui analisar então as métricas. Nós já tivemos uma aula exclusiva sobre métricas. Dê uma olhada nessa aula sobre métricas para você aprender a otimizar as suas campanhas, tá? Então vamos supor, eu peguei essa campanha aqui, esse conjunto de anúncios, né? Deixa eu dar um reload aqui. Vamos lá. Essa escala mais otimização aqui, ó. Eu tenho 3 conjuntos de anúncio nela, certo? Então, a primeira coisa que eu analiso aqui é a título de campanha, tá? Deixa eu filtrar aqui por selecionado. Filtrar por seleção. Por que não filtrou? Pronto. Filtrar por seleção. Só a campanha 16 que eu quero, né? Que é a escala mais otimização. Pronto. Aqui, por exemplo, a primeira análise que eu vou fazer é o seguinte. O resultado, né? Aqui eu estou em finalização de compra. Deixa eu ver aqui em compras. Deixa eu vir para as colunas de compra. Vendas, no caso. Se você não fez a aula ainda de métrica, você vai ficar perdido, ó. Então, faça as aulas de métrica. Então, eu venho no meu conjunto de colunas de vendas e aí eu verifico aqui se teve venda, tá? Vamos supor que teve uma venda. O meu custo de aquisição aqui é de R$50 e teve uma venda. R$50 e teve uma venda, mas a venda que está aparecendo aqui, o custo que eu tive nessa venda foi de R$100. Mas o meu custo de aquisição é 50. Você vai parar a campanha ou não? O meu custo de aquisição previsto é 50. A minha campanha já gastou 100 e teve uma venda. Ou seja, o meu custo de aquisição eu já gastei o dobro do que eu queria gastar nessa campanha. Não ainda. Ainda não. Você vai fazer o seguinte, você vem aqui em conjunto de anúncios. Porque esse gasto do conjunto aqui de campanhas é somando todos os gastos que houve aqui dentro do conjunto de anúncios, tá? Aí, o que você vai verificar aqui? Você vai verificar o custo por compra do conjunto, tá? Porque se gastou 100, e se ele gastou mais ou menos em média o mesmo valor por conjunto, então você teve um gasto aqui aproximadamente de R$33 por conjunto, certo? E se teve uma venda, foi em um conjunto. Então, na verdade, o seu custo por aquisição não foi 100. O seu custo por aquisição foi 33, que é o gasto que você teve aproximadamente nesse conjunto de anúncios, certo? Aí você vai verificar aqui qual que era, né, a mudança, qual foi a mudança que tinha aqui nesse conjunto de anúncios. E aí você vai verificar aqui que esse conjunto de anúncios era para homens. Então, o que teve conversão foi o conjunto de anúncio para homens. Aí o que você vai fazer? Você vai... e esse daqui, por exemplo, vamos supor, já gastou 50, né? Não teve venda nenhuma. Pronto, fechou. E você vai fazer o quê? Você vai duplicar esse daqui agora, entendeu? Porque o seu custo de aquisição aqui, ó, foi
33, e o seu custo de aquisição previsto é 50. Então, esse daqui está dando bom, masculino. Então, você vai duplicar isso daqui e vai escalar, entendeu? Numa nova campanha com 3 conjuntos masculino. E aí você pode otimizar, agora que você já sabe que é homem, você pode otimizar a idade. Um com todas as idades aberto, um com de 18 a 34, um com de 35 a 65 mais, entende? E aí é a mesma coisa, você vai ir achando aquele que vai dando bom. E esse daqui, por exemplo, né, você automaticamente, né, por você fechar, né, aqui esses dois, né, você parar de anunciar esses dois, o orçamento aqui de 144, que antes era para 3, certo? Agora vai ser só para 1, porque é um que deu bom, certo? E assim por diante. E assim por diante. Agora, depois de mais 24 horas, saiu mais uma venda, entende? O negócio tá fluindo legal. O que eu posso vir cá e fazer? Aumentar o meu orçamento. E eu posso, além de aumentar o meu orçamento, eu posso o quê? Duplicar a campanha. Duplicar aquele conjunto de anúncios numa nova campanha. Com mais 3 conjuntos de anúncios e assim por diante. E o negócio vai virando, de fato, uma bola de neve, entendeu? Mas você tem que ter um controle das suas métricas diárias e constante para garantir que você não vai ficar no negativo, né? Que você vai ter ROI. Porque o que acontece? O grande problema é o seguinte: o lucro está nas campanhas, nos conjuntos de anúncios e nos criativos que você acha que vai dar bom. Porque quando você está numa faixa de público bom, quando o criativo é bom, ele é bom desde o início, entende? E se você já deixou aqui um tempo, se você já gastou o valor previsto e não deu bom, não tá dando nenhum resultado como previsto, não fica naquele negócio, eu vou deixar mais um pouquinho, se eu deixar mais um dia, quem sabe sai venda. Não faça isso. O seu lucro vai aqui, entende? Não tenha medo. Simplesmente cancela aquela campanha e bola para frente, tá? E de novo, os testes devem ser contínuos para você encontrar aquilo que funciona melhor para você. Eu espero que tenha ficado claro. É um tema consideravelmente complexo, mas é simples, não é bicho de 7 cabeças. Quem nunca fez, né, que fica, meu Deus, será que a minha conta vai ser bloqueada? Será que eu estou fazendo certo? Não existe segredo, tá? É simplesmente um processo de duplicar aquilo que está dando certo e parar aquilo que está dando errado, tá? E assim por diante. E de acordo com o que você vai otimizando, né? Testando e otimizando, você vai subindo só otimizados porque tende a dar mais resultados. Bom, na aula de hoje foi isso. Especificamente sobre como escalar, né, campanha. Eu te mostrei aqui como escalar campanhas, né, de duas formas, né? A escala por si só e a escala com otimização. E eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe os seus comentários aqui embaixo e a gente vai fazer de tudo para responder todo mundo o mais rápido possível, tá? E também participe da comunidade. Vai lá na comunidade, poste, comente sobre as suas escalas, né? Os resultados que você está tendo. É super interessante você fazer isso também. Eu espero que você tenha gostado. E é isso. Te vejo na próxima.